Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor André Feitosa e nós estamos no programa EBD em Síntese Podcast. O programa esse é da Igreja Assembleia de Deus no Estado do Rio Grande do Norte, igreja presidida pelo pastor Martim Alves da Silva, a quem já queremos mandar uma saudação fraternal. O EBD em Síntese Podcast é um programa do Departamento de Educação Cristã da nossa igreja, o DENEC, que é dirigido pelo pastor Reinaldo Odilo, a quem nós também queremos mandar uma saudação. Hoje eu estou aqui mais uma vez, com 2 professores da nossa Escola Bíblica Dominical, que juntamente conosco nós estaremos comentando a lição de número 7, cujo tema é a responsabilidade é individual, né? A lição está norteada no capítulo 18 de Ezequiel, do versículo 20 ao 28. E o nosso textuário bíblico fala: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Né? Esse é o nosso textuário, Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Eu já quero iniciar cumprimentando os nossos colaboradores hoje aqui conosco no programa, o professor Heriberto Laurentino, ele que é professor na Escola Bíblica Dominical, na Assembleia de Deus, em Santarém, bairro Igreja Apolo, do setor 10. Né? A paz do Senhor, professor Heriberto. A paz do Senhor, pastor André, a paz do Senhor, nobre colega, professor Eliel, e a paz do Senhor também, você professor, você aluno, você membro, você congregado da nossa igreja. A nossa saudação inicial. Desejamos que nós tenhamos uma noite, uma aula proveitosa, uma aula abençoada e que sejamos bênçãos na vida de vocês. Glória a Deus. Está conosco também o professor Eliel Martins, ele que é professor na Escola Bíblica Dominical, na Assembleia de Deus, em Nova Natal, Igreja Apolo, setor 14, aqui da nossa capital, na cidade de Natal. Eu também já quero cumprimentá-la, a paz do Senhor, professor Eliel. Querido pastor André Feitosa, a paz do Senhor, professor Heriberto Laurentino, companheiro de bancada, a paz do Senhor Jesus. Estendo essa saudação também para você, querido professor, aluno e todos os irmãos que fazem uso desta ferramenta. Quero dizer da minha alegria estar aqui mais uma vez contribuindo, que Deus possa nos abençoar na missão de comentarmos esta lição tão importante, a responsabilidade é individual. Maravilha, maravilha. Bom, conforme nós já falamos, hoje nós vamos falar sobre a responsabilidade individual. A responsabilidade do ser humano para com Deus, né, é em função daquilo que ele pratica, das suas práticas. Já quero passar aqui para o professor Eliel, ele vai começar comentando a introdução, na sequência o professor Heriberto. Pois não, pastor André. A lição de hoje ela tem como palavra-chave responsabilidade, não é? Responsabilidade. Nós entendemos que não se trata aqui dessa responsabilidade coletiva, né, institucional, como, por exemplo, a responsabilidade que a igreja tem perante o mundo, a responsabilidade que a igreja tem de pregar o evangelho, de testemunhar acerca do reino de Deus. Mas a lição de hoje ela vai tratar sobre o tema responsabilidade, especificamente a responsabilidade individual, a responsabilidade que cada um de nós tem diante de Deus, concernente à condenação, ou concernente à salvação, não é? Então, a lição de hoje é muito importante e vai trazer essa porção bíblica onde Deus ele deixa bem claro, por intermédio do ministério do profeta Ezequiel, que a alma que pecar, esta morrerá, não é? Os pais, e aí repetindo aquilo que nós já conhecemos da lei, os pais não vão levar a carga ou o pecado dos filhos, nem os filhos vão responder ou levar a carga ou serem penalizados pelo pecado, pelos erros dos seus pais. E quando a gente vai, já entrando aqui no primeiro tópico da nossa lição, quando a gente vai observar o que é que os cativos estão pensando, estão comentando, o comentarista ele vai trazer em destaque este provérbio, né? Esta máxima, este dito popular que se popularizou entre os cativos, de que os pais comeram uvas verdes
e os dentes dos filhos foi que foram embotados, né? Ficaram embotados, aí citando Jeremias 31 e versículo 29. É uma fala e é um pensamento que já mostra uma fuga da responsabilidade, não é? E aí a gente encontra esta geração que pensa desta maneira, em que está cativo, está em sofrimento, mas não consegue associar esta aplicação da justiça de Deus aos seus próprios erros, aos seus próprios pecados. Mas, de certa forma, está dizendo, não, eu estou pagando o erro dos meus pais, estou pagando aquilo, a culpa, né, que originalmente eram dos meus pais. E Deus ele vem combatendo esse pensamento, dizendo que não. Na verdade, o homem ele é culpado pelos seus próprios erros, pelos seus próprios pecados, isso traz consequência, e a gente não responde, não é, pelo erro, pela culpa dos nossos pais. Isso mostra também que, de forma indireta, existia uma tendência entre algumas pessoas do povo de, na verdade, culpar a Deus. Não é? É como se Deus não estivesse sendo justo, uma vez que eles eram incapazes de reconhecer a sua própria culpa, reconhecer os seus próprios erros e entender que o sofrimento daquela geração era uma consequência ou era culpa da geração anterior. Uma grande falácia, né? Uma grande falácia e que mostra essa tendência humana que todos os homens, todas as pessoas têm, de certa maneira, de querer se eximir da sua responsabilidade, se eximir da sua culpa e transferir a culpa para outra pessoa. A gente já começa a observar isso, não é, pastor André? Lá no Éden, né? No Jardim do Éden, e querido Heriberto também, quando Deus ele chama homem e mulher a responsabilidade, na verdade existe ali uma espécie de transferência. Adão diz, olha, Senhor, a mulher que tu me deste, né? Foi a mulher que tu me deste. E a mulher diz, olha, Senhor, foi a serpente, né? Então, essa ideia de transferir para outro a responsabilidade e a culpa. Mas uma coisa é certa, ninguém, nenhum de nós, pode escapar do justo juízo de Deus. Maravilha. Professor Heriberto? Muito bem. O professor Eliel falou com muita propriedade acerca dessa terceirização da responsabilidade, a terceirização da culpa quando ela ocorre os indivíduos, e desde a criação, né, lá no Éden, o professor Eliel já trouxe muito bem essa situação. Quando o povo começa a queixar-se com Deus, né, acerca, dizendo que o caminho do Senhor não é direito, que o caminho deles só está assim por causa de transgressões dos pais anteriores, é a ideia de não aceitar a repreensão, de não aceitar o peso da responsabilidade, e aí Deus vai falar com eles, e nós vamos falar um pouco mais na frente ainda sobre isso. Deus vai repreendê-los dizendo, como é? Será que o caminho de Deus é que está errado? Era como se, parafraseando, Deus dissesse assim, então quer dizer que eu estou errado e vocês estão certos. Mas isso Deus, o Senhor desconstrói essa ideia, essa narrativa do povo de Israel, essa tentativa de se justificar, né? No meio militar, tem uma máxima que diz assim, explica, mas não justifica. Né? Então, tem coisas que o indivíduo ele consegue explicar, consegue fazer a sua defesa, mas não justifica os seus atos. Então, os atos de Israel, por mais que eles tentassem explicar, tentassem argumentar, mas não justificava, porque eles tinham todo o conserto com eles. Inclusive, era um pacto, como diz lá no profeta Jeremias, um pacto que fora quebrado, né? Um pacto que Deus, inclusive no capítulo, acho que 31, 32 e 33, uma ideia de restauração de Israel. E o Senhor vai falar sobre essa restauração. Ainda no versículo capítulo 29, vai falar sobre essa ideia de vocês me buscam, vocês vão me achar. Agora, quando me buscarem de todo o coração. Então, fazendo dessa forma, vocês vão me encontrar, vão me achar. De acordo que se buscarem com todo o coração, com interesse de coração. Então, essa tentativa
de se justificar, ela não encontra amparo, né, diante do Senhor, porque o Senhor vai e desconstrói esta narrativa. Eles usavam desse provérbio antigo para tentar se justificar. É verdade, é verdade. Aproveitando só dos professores aqui na mesa, na bancada, é interessante que eu costumo dizer o seguinte: então, você diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O povo de Israel estava trocando o preceito bíblico por um provérbio popular, ou seja, é quando o conhecimento humano passa a ter um peso maior do que a palavra de Deus. É a secularização, é a relativização dos mandamentos. Porque o próprio comentarista ele vai fazer referência a Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16, que faz parte das escrituras que eles possuíam, que eles, quando assim, os pais não morrerão pelos filhos, e os filhos pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu próprio pecado. Então, na verdade, no afã de se justificar, eles estavam da própria palavra de Deus. Né? Eles estavam, na verdade, assim, e aí, eu quero pegar um gancho naquilo que o professor falou, que essa é da natureza humana, diante dos seus erros, sempre terceirizar a responsabilidade. Quando a gente vai ver, é a síndrome, né, adâmica, é a saída de Adão. Quando Deus vai indagar Adão e pergunta onde ele diz, olha, a mulher, ele diz, eu ouvi tua voz e me escondi porque estou nu. Aí Deus conta uma indagação, mas quem te disse que tu está nu? Não, a mulher me disse, ou seja, o pecado que ele vai terceirizar a responsabilidade foi a mulher que desse em Deus comer. E é interessante que tem tudo a ver com essa colocação que o professor fez, né? Quando Deus tá bom, quer dizer que a culpa é minha, né? Quer dizer que a culpa é minha, a responsabilidade é minha. Né? Então, de uma forma assim, bem popular no nosso nosso português bem informal, nossa forma informal de falar. E é mais ou menos isso que a gente observa aqui. Quando eu terceirizo, né, eu estou atribuindo, e aqui o povo está dizendo, olha, quem pecou com os meus pais, eu estou sendo punido. Deus está me punindo justamente porque a responsabilidade não é minha. Então, a gente vê, na verdade, que já é uma consequência daquela natureza humana de não assumir esses erros, não assumir as suas responsabilidades. Né? Esse é o primeiro tópico, né, da nossa lição, que vai esclarecer essa questão, né, desse adágio popular equivocado no meio de Israel, que os filhos estavam pagando pela responsabilidade dos pais. E é interessante que quando você terceiriza a culpa, você não consegue olhar e identificar suas próprias falhas. Aí faz lembrar que Paulo fala aos Coríntios, quando diz, olha, examine o homem a si mesmo. Porque quando você terceiriza a culpa, não tem falha minha, a falha é de terceiros, né? Mas quando a gente procura identificar os nossos erros, aí cumpre aquilo que Paulo diz, não que eu seja perfeito, mas esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alto, pelo bem da soberana vocação. Então, a atitude mais correta, você manda vou dar para o professor Eliel, que eu acho que ele levantou a mão ali para falar, mas a atitude mais correta, e eu acho que é importante o professor frisar isso para o aluno, né? Que o caminho do arrependimento é sempre pela admissão dos seus erros. É sempre admitir que se eu estou sendo, de alguma forma, penalizado, é pelos meus próprios erros, como disse o profeta Jeremias, de que queixa-se o homem, queixa-se seus próprios pecados. Professor Léo. Pastor André, se me permita voltar um pouquinho. Essa visão do povo com este ditado era uma visão que nós podemos dizer fatalista, né? É como se o povo dissesse assim, olha, nós estamos vivendo uma fatalidade e não há nada que nós possamos fazer, porque isso é a consequência dos nossos pais que erraram, pecaram e nós estamos pecando, o que é uma visão totalmente contrária ao que Deus ele tem não somente falado ao longo da palavra, demonstrado ao longo da palavra, mas especificamente o Senhor fala por intermédio do profeta Ezequiel, justamente combatendo esta visão. Trazendo um pouquinho para o nosso tempo, pastor André, e aí citando aqui já o tópico 1.3, hoje em dia existem muitas correntes evangélicas que pregam essa questão da maldição hereditária, né? Que ensina esse tipo de doutrina, né? E que mostra
ou tenta demonstrar de alguma maneira de que a sua doença ou a sua dificuldade profissional pode não estar relacionado com nada que você tenha feito ou com alguma coisa que você deveria fazer e não fez, mas isso é uma espécie de maldição que você herdou dos seus pais, que você herdou dos seus avós, uma visão extremamente antibíblica e, de certa forma, sedutora, não é? Por quê? Porque aí traz um certo alívio psicológico da pessoa dizer assim, bem, eu estou nessa situação, mas a culpa não é minha, né? Porque a gente sabe que a culpa, ela incomoda, a culpa, ela machuca. Quando a palavra do Senhor nos ensina que quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, tudo se faz novo, tudo se fez novo, né? Então, acho que é importante também o professor tocar nesse assunto junto à sua classe para que este engano, essas mentiras não venham a encontrar espaço nos nossos corações. O arrependimento de pecado sincero diante de Deus, não é? É o que nós precisamos para que o sangue de Jesus Cristo nos purifique de todo pecado, nos transforme em novas criaturas e assim tenhamos uma vida de fato nova em Cristo Jesus. Amém. Perfeito. Professor Heberto, quer agregar alguma coisa, falar alguma coisa a respeito disso que foi comentado pelo professor Eliel no subtópico terceiro? Ainda ponderando sobre esse momento inicial, é incrível como nós vemos nas páginas da Bíblia Sagrada e a história do povo de Israel é marcado por esse cinismo, né, de não assumir a culpa, né? Eu estava me lembrando agora do episódio lá do bezerro de ouro, né? Moisés está lá no monte com Deus e, de repente, aquela conexão de Moisés com Deus ela é interrompida porque o Senhor, na sua onisciência, fala para Moisés que o povo está lá embaixo, né, celebrando a outros deuses, atribuindo a outros deuses a vitória por ter saído do Egito e tal. Deus se ira contra aquele povo, diz que vai destruir, e Moisés argumenta com Deus, suplica a Deus por aquele povo e consegue, entre aspas, convencer Deus a não fazer aquilo. Quando Moisés desce do monte, quem liderava interinamente, ou na ausência de Moisés, era seu irmão Arão. E Arão, quando é interrogado por Moisés, ele pergunta, o que está acontecendo? O que foi que você fez? Ele diz, não foi eu não. É este povo que é inclinado para o mal, que é inclinado para pecar. Se eu estivesse lá no lugar de Moisés, eu dizia, mas meu amigo, quem está na liderança é você, o líder é você. Quem está no comando é você. Então, quem responde por tudo que der certo ou que der errado é você. Então, esse cinismo acompanha, essa atitude cínica acompanha a história do povo de Israel ao longo dos anos. É verdade. E aí, só para a gente concluir e passar para o tópico 2 da lição, né, para não ficar muito demorado, né, esse tópico. Mas aí o que acontece? Essa é uma atitude que ela tira você da condição de pecador ativo e coloca você na condição de vítima. Ora, o pecado deixa de ser, digamos assim, uma ofensa, né? Você que passa a ser na prática, passa a ser o ofendido, você que passa a ser... E é isso, aí eu queria pegar um gancho nisso que o professor Eliel falou, sobre como isso, na verdade, é nocivo, e isso muitas vezes é ensinado hoje em dia ainda, dentro dessa doutrina da batalha espiritual, da maldição hereditária, né? Parece que todas as mazelas que recaem sobre você, na verdade, você não tem culpa de nada, você é a vítima de tudo, né? Ora, só que quando você tem consciência ativa de que você é pecador, você tem a postura do filho pródigo, você admite, né? Pai, pequei contra os céus e perante ti. E aí você entende que precisa de uma retratação, que precisa de uma mudança de atitude. Quando você se vitimiza, você não tem nem consciência de que você precisa mudar, porque na sua concepção você não errou, você não fez nada de errado, você está totalmente perfeito, né? É um fatalismo. Então, inclusive, isso... pastor, Quem pode falar? Desculpe interromper, inclusive coloca, entre aspas, Deus na obrigação de salvar esse indivíduo, porque esse indivíduo é uma vítima, é um coitado, e Deus não pode deixar essa pessoa se perder.
É exatamente isso, né? E isso é um desvio doutrinário. Quando a gente vai ver nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, o homem ele tem a possibilidade de escolher obedecer ou desobedecer. Desde o Éden, Deus deu ao homem a possibilidade de comer ou de não comer do fruto. Desde Apocalipse, Deus dá a responsabilidade ao homem de aceitar ou não. Até Apocalipse, essa mensagem é aceitar ou não essa mensagem e viver em obediência ou não ao mandamento. Então, nós fechamos esse primeiro tópico, né? Já desconstruindo algumas coisas que a gente precisa realmente ser muito fácil para o aluno. Hoje, o professor Eliel e o professor Heriberto, hoje uma coisa que me incomoda muito é essa questão de a gente transformar o homem no coitadinho sempre, né? O homem, tipo assim, ele é sempre coitado, o prejudicado, ele é sempre a vítima, ele é sempre alguém que merece, tadinho, ser compreendido, ser aceito com seus erros, mas essa não é a postura de Deus. Deus quer que nós nos conscientizemos dos nossos erros, né? Deixemos ele e pratiquemos as coisas corretas, ou façamos as coisas corretas. E assim a gente termina esse primeiro tópico, bem interessante, já bem sugestivo para o segundo, que é exatamente essa cultura que permeou ali Israel e que não está muito distante de nós hoje em dia, né? O segundo tópico da nossa lição fala sobre a salvação para todos os seres humanos. Aí a gente já vai falar o seguinte, olha, se o pecado ele é universal, né, o remédio para ele também deve ser universal, e a gente vai falar exatamente sobre isso mais adiante no texto. Eu quero voltar à leitura bíblica em classe, quando ele diz assim: mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Então, agora nós vamos para a segunda parte. A primeira parte é conscientizar de que aquela geração estava sendo punida pelos seus erros, não era pelos erros de seu pai. Agora, a segunda parte, porque eu costumo dizer o seguinte: Paulo, quando ele vai falar sobre o dilema da lei, ele diz que a lei ela é boa, né? Porque ela revela o pecado, né? E eu faço sempre uma analogia, eu costumo dizer que a lei é como um exame, na verdade, né? Você faz o exame, você faz uma ressonância, você faz uma tomografia, ela revela o seu problema, mas ele não cura, né? Então, conscientizar-se dos erros não solucionava os erros. E agora a gente vai falar um pouco sobre essa disposição de Deus de salvar a todos, né? E aí a gente já pode comentar o subtópico 1, 2 e 3, né, na sequência, obviamente, mas a gente pode já pegar direto. E agora eu começo pelo professor Heriberto. Muito bem, pastor André, professor Eliel, você, professor que nos assiste. É interessante nesse capítulo 18 de Ezequiel que também algumas máximas do nosso meio são desconstruídas a partir da leitura desse capítulo 18. Vou dizer uma que é bem comum no nosso meio, quando às vezes alguém está falando alguma coisa na igreja e diz, por exemplo, que o seu vizinho está lhe perseguindo, que o seu vizinho não lhe deixa em paz. Aí alguém lá no meio da multidão diz assim: queima ele, Jesus. A ideia de Jesus, a ideia do Senhor não é queimar, é salvar. A ideia, o desejo dele é que esse vizinho ele se converta e passe a ser não mais um atormentador, mas um irmão em Cristo, para que possa ir morar no céu juntos, eu e o meu vizinho. Então, a partir dessa leitura também nós desconstruímos algumas coisas, né? Inclusive, no último versículo do capítulo 18, diz assim: pois eu não tenho prazer na morte daquele que morre, diz o Senhor Deus, portanto, convertei-vos e vivei. Deus, a Bíblia fala também sobre isso, ele não tem prazer na morte do ímpio. É engraçado, pastor André, professor Eliel, que Deus se alegra na morte do justo, né? Não se alegra na morte do ímpio. E aí a razão é muito simples, porque o justo já está com Deus, o salvo já está com Deus, e o ímpio ele precisa se converter. Então, a partir
da leitura desse texto, nós compreendemos que há essa necessidade de conversão, e aí a lição é muito clara quando fala dessa responsabilidade, que ela não pode ser terceirizada, ela não pode ser transferida. Essa responsabilidade de se voltar para Deus, ela é individual. Não, tanto é que na leitura, a própria leitura bíblica em classe fala assim, se o justo deixar de praticar justiça, ele vai padecer por causa da sua injustiça que praticou. Se o ímpio se converter, ele será salvo por causa da conversão que ele aceitou, optou por fazer. E é interessante, só para finalizar minha fala, que quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, sempre a decisão, no caso de aceitar ou não, é do homem. Vou dar um exemplo. Lá em Deuteronômio, Deus chega usando Moisés para o povo e diz assim, ó, eis que diante de ti eu coloco a bênção e a maldição. E aí Deus não somente coloca as duas opções, mas dá uma dica. Escolha, pois, a bênção e você viverá. Se você escolher a maldição, você vai morrer. E aí, mas ele não escolhe. Quem escolhe é o homem, quem escolhe é o indivíduo. Deus dá a dica, Deus dá a opção e dá a dica. Então, a dica é para que nós deixemos os nossos erros, as nossas falhas e nos voltemos para Deus. Ele dá o caminho, mas quem toma a direção somos cada um de nós. É verdade. Professor Leão, pode tecer seus amém. comentários. O tópico 2 ele vai tratar sobre a questão da salvação, né? E é muito interessante porque o comentarista ele nos deixa claro que a salvação de Deus, aqui tratada no livro de Ezequiel, ela já antecipa esta visão neotestamentária, né? Ou seja, a salvação é uma obra de Cristo Jesus que está disponível a todos os homens, não apenas a uma parcela, não apenas aos escolhidos, mas a todos os homens, não é? Então, pode ser que entre os cativos, né, houvesse aqueles que, por exemplo, se queixassem alegando que Deus tinha uma espécie de prazer em os punir, em os castigar, em os fazer sofrer, mas isso é apenas uma falácia, porque entre os cativos tinham, por exemplo, pessoas do quilátio de Daniel, do quilátio de Ezequiel, Sadraque, Mesaque, Abdinego, esses são os que são citados no texto bíblico, mas nós temos convicção que representa ainda muitas outras pessoas que estavam em estado de fidelidade para com Deus, justiça, praticando a justiça. E o que é que essas pessoas vão gozar? Vão gozar da proteção de Deus, da bênção de Deus, do cuidado de Deus, mostrando que Deus ele cuida, ele salva o justo, aquele que pratica a justiça, né? E esta geração talvez não estivesse experimentando as bênçãos de Deus, assim como Daniel e seus amigos, seus companheiros, porque elas estavam focadas nos pecados dos seus pais, não é? Estavam olhando para os pecados dos seus pais e assim deixavam de analisar a sua própria condição espiritual diante de Deus. Deixava de tratar dos seus pecados, no sentido do arrependimento. Não é? Citar aqui justamente o que diz o versículo de número 20, o primeiro versículo da leitura bíblica em classe. A ordem de Deus, a posição de Deus é: a alma que pecar, esta morrerá. Então, nós não podemos deixar de tratar da nossa condição diante de Deus, sob o pretexto, sob a alegação de que talvez a dificuldade, a luta, a intempérie da vida, não é? Porque a gente sabe que a vida de injustiça, a vida de pecados é uma vida de sofrimento, não é? E talvez comprar esta falácia, este ensinamento errado de que isso é uma consequência do pecado de outras pessoas. Não, são as nossas atitudes, são as nossas escolhas. E o tópico 2, o comentarista vai nos trazer a atenção de que Deus ele vai usar o profeta para refutar esse pensamento, para combater este pensamento que está impedindo este povo de refletir acerca da sua própria condição espiritual, uma vez que eles estão atribuindo aos seus pais a culpa pelo seu sofrimento, não é? Mostrando que é o nosso pecado
É a nossa condição que é preponderante para a bênção ou para a maldição. No subtópico 3, o comentarista ele vai destacar as duas situações básicas que vão definir a forma como o homem se relaciona com Deus e como Deus se relaciona com o homem. E a primeira forma é, se o pecador abandona a sua vida cheia de pecado, cheia de iniquidade, de maldade, e se volta para Deus, tal pessoa é perdoada, não é? Então, Deus ele perdoa o pecador que se arrepende. E é este arrependimento, né, sincero, verdadeiro, com confissão de pecado, com convicção de pecado, que vai levar este indivíduo a gozar da misericórdia, a gozar da bênção, do perdão de Deus, não é? Mas também tem a situação contrária, que é justamente o justo, que praticava a justiça, andava na justiça, mas ele se desvia da sua justiça, se desvia do caminho da verdade, passa a cometer injustiça, passa a cometer a iniquidade. Então, o que acontece? A bênção de Deus se retira e entra o juízo de Deus. E isso nós precisamos refletir, né, dentro do contexto da nossa lição, lembrar que esta responsabilidade ela é totalmente individual, que o fundamental é que cada homem procure observar a sua própria condição diante de Deus, analisar a sua vida, arrepender-se dos seus pecados, para assim gozar desta salvação que é para todos, né? O versículo de número 23, Deus ele vai, através do profeta, fazer duas perguntas retóricas, né? Ele vai dizer assim, desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Uma pergunta retórica, né? Sabemos que não. Diz o Senhor Jeová, não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. É Deus manifestando o desejo do seu coração. O desejo de Deus é que haja arrependimento, que o ímpio torne-se justo pelo arrependimento. E para fechar, citar o texto áureo da Bíblia, João capítulo 3, Evangelho de João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? E essa palavra mundo é dizendo que Deus amou a todos, não apenas uma nação, não apenas um povo, não apenas em uma época, mas Deus amou a todos de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, então tem uma condição. É necessário que o homem creia, que o homem se arrependa, para que assim acesse a misericórdia e a salvação providas por Deus. Perfeito. Eu queria só ler um versículo aqui para corroborar tudo que vocês falaram sobre essa possibilidade. Deus dá sempre a possibilidade. O professor Heriberto citou o texto lá de Deuteronômio, né? Deus, ele sempre propõe, né, os opostos, né? Ou seja, diante do homem tem sempre duas opções: vida ou morte, bênção ou maldição. E aí Deus ainda orienta, porque a palavra de Deus é sempre norteadora para que o homem escolha bem. E aí Deus vai dizer, olha, escolhei, pois, a vida para que vivas. Então, de sorte, meus irmãos, que Deus dá sempre uma oportunidade, e aí me fez lembrar o caso de Caim. O texto vai dizer que quando Caim foi ofertar a Deus, Deus rejeitou a oferta e a Caim. Né? Gênesis capítulo 4, versículo 5 diz assim, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Aí olha que coisa interessante no versículo 7, quando Deus fala assim, se bem fizerdes, não haverá aceitação para ti? E se fizerdes o bem, o pecado, se não fizerdes o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. De sorte que Deus está dizendo o seguinte para Caim, olha, se você fizer o bem, se você fizer as coisas corretas, se você ofertar de forma correta, haverá aceitação para você também. Então, a possibilidade de salvação é para todos. Até mesmo para aqueles que erraram. Deus dá sempre uma oportunidade de não recomeço. Eu costumo dizer que Deus nos dá sempre uma oportunidade para nós. Né? E é isso que nós estudamos nesse segundo tópico, que fala sobre essa salvação para todos os seres humanos. Né? Não é que a salvação ela vai alcançar a todos os seres humanos. Ela é possível a todos os seres humanos, mas ela só se alcança mediante o arrependimento
e a obediência. É exatamente sobre isso que Ezequiel está tratando. Indo já para o nosso terceiro tópico, que fala sobre a reação de Israel, né? Sobre essa reação, como é que o povo reage a tudo isso. Nós, aí nesse tópico, nós teremos 3 subtópicos que falam sobre essa pergunta retórica, que até já foi mencionada aqui, tanto pelo professor Heriberto anteriormente, como pelo professor Eliel. Depois nós vamos falar um pouco sobre a justiça de Deus e, por fim, sobre o arrependimento. E eu já passo para o professor Eliel começar esse terceiro tópico. Na sequência, a contínuo, o professor Heriberto já pode também fazer as suas considerações. Pois não, pastor André. A reação de Israel vai ser uma reação acusatória contra Deus. É chocante e, ao mesmo tempo, soa cômico, mas é verdade, né? A gente observa aqui, por exemplo, o versículo de número 25 da leitura bíblica em classe, em que é uma acusação contra Deus. O povo diz assim: dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, primeiro, no afã de fugir da sua responsabilidade individual e observando o gritante antagonismo entre o seu caminho, ou seja, o caminho do povo, a forma de viver, a forma de pensar, não é? E o caminho de Deus, e na impossibilidade de endireitar os seus próprios caminhos, o povo escolheu, por exemplo, acusar que o caminho de Deus não era correto, não é? No nosso tempo, existe ainda, entre muitas pessoas, este pensamento. Não são poucas pessoas que acusam Deus por conta dos seus insucessos, né? Por conta das suas frustrações. Nós encontramos pessoas que, inclusive, já tiveram oportunidade de passar, estar ao nosso lado, acabaram por se desviar e muitas hoje acusam a Deus de não ter sido justo, né, para com eles, porque Deus talvez não atendeu às suas demandas, os seus caprichos, ou porque talvez tenha atribuído a Deus, né, as consequências das suas próprias escolhas, dos seus próprios erros. Isso é muito comum. Isso demonstra, irmãos queridos, que a natureza humana é uma natureza repleta de vaidade, não é? O homem que goza do perdão de Deus é um homem que humilha-se diante de Deus, reconhece a sua condição, as suas falhas, reconhece os seus erros, pede perdão a Deus, este goza da misericórdia de Deus. Mas há pessoas que optam por este caminho, né? De defender as suas práticas ante a justiça de Deus. Então, já adiantando aqui a questão do subtópico 2, do tópico 3, que vai tratar acerca da justiça de Deus. Ora, o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é a salvação do justo e a condenação do ímpio. É simples, não é? Agora, alguém pode argumentar e dizer, mas quem é justo entre nós? É verdade. Da nossa própria natureza, nós não somos justos, mas somos justificados pelo sacrifício de Cristo, pela graça de Deus, mediante a fé e o arrependimento. Este é o ponto principal, pastor André, é a questão do arrependimento, não é? Eu achei muito interessante uma colocação que outro dia foi feita, em que alguém disse que hoje as pessoas estão aderindo à igreja, não é? Aderindo à igreja enquanto instituição, mas não estão mais vindo com lágrimas nos olhos, com arrependimento, com consciência de pecado. Isso faz uma diferença muito grande. A gente, ao longo da história da igreja, observa que em determinado momento a igreja medieval passou por esse problema, não é? Um crescimento, eu diria que um inchaço, por adesão, mas as pessoas não estavam vindo movidas por um sentimento de arrependimento, de reconhecimento de pecado, não é? Buscando a salvação de Deus. Isso é muito triste, porque aderir a uma religião, aderir a uma instituição, não significa, em hipótese alguma, que alguém está justificado. E a gente sabe que aquele que não está justificado em Cristo, automaticamente está condenado, está em situação de condenação. É isso o que a Bíblia fala de forma muito clara, né? Então, o subtópico 3 vai tratar justamente sobre a questão do arrependimento, né? E aí, citando aqui o comentário do comentarista da lição, que diz: mesmo o ímpio na sua impiedade, deixando o pecado e voltando a praticar a justiça, tem o perdão. Então, este é o ponto fundamental. Muitas pessoas estão deixando
de vivenciar as experiências maravilhosas do Evangelho, de acessar os tesouros espirituais do Evangelho, porque são incapazes do arrependimento. Não é? Então, em estado de incapacidade de arrepender-se dos seus pecados, não é? Como, para usar aqui a linguagem que o Senhor trata aqui em Ezequiel, na incapacidade de endireitar os seus caminhos, ou seja, de praticar a justiça, as pessoas optam em acusar a Deus ou acusar os caminhos do Senhor. Não é? Mas que fique esta reflexão para nós, que a salvação, a graça, a misericórdia de Deus está disponível a todos os homens que se arrependerem sinceramente dos seus pecados, como disse o Senhor Jesus ao ladrão da cruz, não é? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, é muito interessante que este homem, naquela situação, sendo ladrão, sendo condenado, não é? Ele, no último instante da sua vida, alcançou a salvação, enquanto Judas esteve durante todo o ministério de Cristo, ao lado de Cristo, presenciou milagres e prodígios, ouviu os sermões, os ensinamentos. No final da sua trajetória, perdeu a sua salvação pelo único fato de que não conseguiu se arrepender do seu pecado. Professor Heriberto. Pois bem, eu quero pegar como gancho uma palavra que o professor Eliel usou, quando ele fala dessa situação impactante, chocante, em que o povo se encontrava, né? De fazer o que fazia e atribuir culpa a Deus, né? Quando a gente olha e pega os senhores que são estudiosos da Bíblia Sagrada, quando pega, por exemplo, o livro do profeta Malaquias, e aí quando a gente pega Malaquias, a gente lembra logo que vai falar sobre dízimo, e na verdade não é só isso. Mas a gente vê Deus sendo, vamos dizer assim, esculachado diante dos disparates do povo. O povo fazia e acontecia e sempre queria tirar, se isentar de culpa. O primeiro capítulo, do versículo 7, diz assim: ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, em que havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Capítulo 12, versículo 12 do mesmo capítulo 1. Mas vós profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, a sua comida é desprezível. E dizeis, eis aqui que canseira, e o lançaste ao desprezo. Diz o Senhor dos Exércitos. Capítulo 2, versículo 13 e 14, vai falar sobre essa relação de dizer que cobria o altar do Senhor com lágrimas, mas tinha uma relação muito conturbada no lar, e o Senhor também cobra isso. E aí diz no capítulo 2, versículo 17, enfadais ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal passar por bom aos olhos do Senhor, é desses que ele que agrada, ou onde está o Deus do juízo. Ou seja, de novo, colocando Deus em xeque, a sua justiça em xeque. É interessante que lá na altura do capítulo 3 e no versículo 18, que é quando encerra o capítulo, e aí o profeta fecha de forma magistral esse capítulo. Ele vai dizer o seguinte: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Resumindo tudo, diante de todas essas afrontas que o povo age e faz com Deus, Deus sabe, no final, quem é justo, quem não é, quem serve a Deus e quem não serve. Como disse o professor Eliel, a justiça de Deus, ela é perfeita. Deus clama e conclama os homens ao arrependimento, chama os homens ao arrependimento, espera que eles, os homens, tomem essa postura, e diante disso, a graça de Deus está
disponível. Finalizando, o profeta Naum, ele diz o seguinte: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado ele não tem por inocente. Deus, ele não erra o alvo. Deus, ele não erra. Quem é culpado diante de Deus, e quem é inocente diante de Deus também é inocente. Era isso que era assim que se utilizando de métodos escusos, e aí agora encerro, que os irmãos de Roma tentaram argumentar com Paulo, né? Os judeus convertidos se alegavam que tinham a lei e por isso se achavam superiores. Os gentios diziam: nós não temos a lei, e então nós não temos tanta culpa assim por ter uma vida de pecado. E aí Paulo encerra toda essa confusão dizendo assim: olha, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, é necessário que todos se arrependam, é necessário que todos se voltem para o Senhor. Perfeito, maravilha, né? Eu, particularmente, me dou por satisfeito no comentário aí do terceiro tópico, né? Não vou nem me atrever a comentar ou a agregar mais alguma coisa, mas é exatamente isso, né? Eu já quero... Nós vamos agora para a conclusão. Eu quero passar para que cada um de vocês possam fazer as suas conclusões, né? A conclusão da lição e as considerações finais. Eu vou começar pelo professor Heriberto. Muito bem. De fato, professor André, professor Eliel, esta foi uma lição assim, incrível, muito necessária, para que nós possamos desconstruir muitos conceitos, muitas ideias equivocadas acerca dessa responsabilidade individual que cada um de nós temos. E é interessante que cada um de nós façamos essa reflexão, que eu sou responsável pelos meus atos, sejam eles bons ou maus. Eu sou responsável por aquilo que faço, e o meu filho, a minha esposa, os meus pais, eles não são responsáveis pelos meus atos, e eles também não serão penalizados pelos meus pecados. Então, é interessante que essa mensagem ela seja transmitida com clareza para os nossos alunos. Então, que Deus nos abençoe e tenhamos uma aula muito proveitosa, em nome de Jesus. Amém, professor Léo. Pastor André, companheiro Heriberto e demais irmãos que estão conosco nesta aula, eu gostaria de, a título de conclusão, trazer à memória de que esse pensamento, não é, errático, em que eximia o povo da sua responsabilidade individual e colocava a culpa nos seus pais e, de certa forma, também em Deus, só foi possível por conta da interpretação equivocada do que está lá no terceiro mandamento, né? Êxodo capítulo 20, versículo 5, e depois é novamente citado em Deuteronômio 5 e 9, o terceiro mandamento diz: não terás outros deuses além de mim. E Deus ele completa esse mandamento dizendo: porque eu visitarei a iniquidade dos pais e dos filhos até terceira e quarta geração. Então, alguém interpretou de uma forma errada esse versículo, quando Deus está falando da prática reiterada de geração a geração da idolatria. Ou seja, Deus está falando que se eu me tornar idólatra, assim como meu pai, e se meu filho se tornar idólatra por imitação, por aprendizado, por tradição, né? A consequência será a mesma. Mas alguém interpreta errado e cria-se esta mentalidade no povo, em que os pais comeram as uvas verdes, os filhos ficaram com os seus dentes embotados, né? E aí alimentaram este pensamento em que Deus usou o profeta para os repreender e para corrigir esse pensamento, e dizer: olha, não, vocês estão sendo castigados por conta dos seus próprios pecados. O que eu quero dizer com isso? Precisamos ter cuidado, meus irmãos, com essas interpretações forçadas da palavra de Deus. Precisamos ter muito cuidado, porque há muitos pregadores, eu diria até que muitos ensinadores, entre aspas, da palavra de Deus, que prega aquilo que o povo quer ouvir, que ensina aquilo que o povo quer ouvir, não é? Então era muito, talvez, confortador, talvez, não sei se essa seria a palavra, mas teria assim um sentimento de conforto para o povo a esta mensagem: olha, vocês não são culpados, né? Apesar de vocês estarem sofrendo, vocês não são culpados. Mas isso era fruto de
uma palavra mal interpretada que vai gerar uma heresia, e a gente sabe que heresia gera a morte. Que Deus possa nos abençoar a todos. Quero aqui agradecer pastor André Feitosa por mais uma vez estar aqui, nos permitir estar aqui, pastor Reinaldo Odipo, pastor Martim Alves, e desejar que todos os irmãos tenham uma excelente aula, que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar e ministrar melhor os nossos corações. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Maravilha, eu também quero agradecer ao professor Eliel pela sua disponibilidade de estar conosco, comentando essa lição número 7, né? Professor Heriberto também, né, com a oportunidade de fazer suas despedidas, né? Também está com a oportunidade. Muito bem, meus irmãos, então eu quero só agradecer mais uma vez ao senhor, pastor André, pela oportunidade, agradecer ao professor Eliel pelo companheirismo, e agradecer também a toda a diretoria da nossa igreja por disponibilizar esse canal, essa ferramenta tão importante para o auxílio dos nossos professores. Eu quero, aqui nesse meu agradecimento final, conclamar aos nossos irmãos professores a que estimule seus alunos a assistirem essa aula, que você, irmão, que é superintendente de EBD, estimule seus professores a utilizar essa ferramenta, não somente na classe de adultos, nas demais classes também tem a transmissão do EBD Ensina Podcast. Então, uma ferramenta tão necessária não pode ficar sem o acesso. Então, fica aqui o nosso pedido também. Obrigado. Eu que quero agradecer de coração a participação do professor Heriberto, a participação do professor Eliel. Certamente as contribuições de vocês, com certeza, serão muito úteis para aqueles professores, né, que terão mais um subsídio na preparação da sua lição, né? Reitero as palavras que já foram ditas, querido professor, estimule seu aluno a ser um participante assíduo da escola dominical. Você, superintendente, divulgue o nosso canal EBD Ensina Podcast. Ele é feito justamente para atender a nossa igreja, as nossas escolas bíblicas, os nossos irmãos. Obviamente, não é exclusivo para nós, mas nós fazemos com o objetivo, com o fito de atender uma demanda desse público específico, né? E que Deus abençoe a cada um de vocês. Quero agradecer também ao pastor Reinaldo Odipo pela confiança que nos confere de podermos estar aqui comentando as lições, ele que é o nosso diretor do Departamento de Educação Cristã, o DENEC. Minha gratidão também ao nosso pastor Martim Alves da Silva, né, pastor presidente da nossa igreja, Assembleia de Deus, aqui no estado do Rio Grande do Norte. Aos professores já mencionados, o professor Heriberto, ali da Assembleia de Deus, Congregação Santarém Bairro, Igreja Paulo do setor 10, aqui na capital, e o professor Eliel, professor ali na Assembleia de Deus Nova Natal, Igreja Paulo do setor 14, igreja essa que nós também, pela graça de Deus, estamos tendo a oportunidade de servir a Deus pastoreando aquela igreja. A você que esteve conosco, a nossa gratidão. Que Deus continue abençoando você, abençoando o seu ministério, abençoando a sua família e que você possa ser bênção na vida dos seus alunos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.